Já imaginou fazer um pudim sem o leite condensado? Pois você vai aprender a fazer agora um pudim de pão. Isso mesmo, pão. Dizem que além de muito bonito, é uma delícia. Quando o assunto é pão e massa, Alexandre sabe bem. Já são mais de 20 anos trabalhando com panificação e confeitaria. É um segmento assim gratificante, né? Eu acho que você inspira muita coisa dentro daquele produto que você vai estar fazendo, independente de ser um pão, um bolo, uma sobremesa, seja o que for, né? Mas quando você trabalha com amor, tudo fica mais gostoso, né? E foi o amor pela panificação que fez Alexandre criar algumas receitas um tanto curiosas. Sabe aquele pãozinho do café da manhã? Virou o principal ingrediente de um pudim nas mãos do nosso chefe. Eu já tinha visto, né, que eu fui fazer um treinamento em São Paulo, eu tinha visto lá fazer uma massa de pão, né, de um bolo de pão, né? E aí eu disse assim, não, o que é que dá para melhorar nesse produto, né? O que é que eu consigo fazer para melhorar? E aí o que foi que eu fiz? Eu, em vez de virar num bolo, eu transformei num pudim. Ficou curioso para saber como? Pois anota aí a receita do pudim de pão. Para a massa você vai precisar de 3 xícaras de leite, 1 xícara de leite de coco, 1 caixa de creme de leite, 3 ovos, 2 pães carioquinhas, 1 xícara de açúcar e meia xícara de coco ralado. O primeiro passo é misturar os ingredientes líquidos. Coloque o leite de coco, o creme de leite e os ovos num liquidificador. Por que eu tenho que começar primeiro com os líquidos? Porque depois você vai entrar com o pão e ele tem que ser umedecido antes de você começar a triturar. Depois vem o principal ingrediente do nosso pudim. A dica é usar aquele pãozinho dormido de um dia para o outro, que normalmente você usaria para fazer torrada. Corte os 2 pães em cubos e junte aos ingredientes líquidos. Em seguida, bata tudo no liquidificador por 2 minutos. Com o equipamento ainda ligado, acrescente aos poucos o açúcar e depois o coco ralado. A calda do nosso pudim é aquela tradicional. Você vai precisar de 1,5 xícaras de açúcar e 1 xícara de água. Coloque o açúcar em uma panela e mexa até derreter. O segredo é acrescentar a água quando o açúcar estiver quase derretido para a nossa calda não queimar. Cerca de 5 minutos depois, a calda já está pronta. Ela vai ter que ficar nessa textura que vocês estão vendo aqui, certo? Ela fica nessa textura, ok? Aí o que é que vocês vão fazer? Você vai pegar a sua formazinha onde você vai colocar o seu pudim de pão, unta toda ela aqui, ó. Eu untei essa forma, né? Passei margarina e polvilhei com farinha e depois eu coloquei a minha calda. Então, depois que eu coloco essa calda aqui na forma, eu levo para a geladeira até para ela endurecer mais. Para quando eu colocar a nossa massa, não misture os 2 produtos, não misture calda com a massa. Então assim, sempre bom, fez, bota na geladeira, deixa lá por meia horinha, até ela pegar a consistência, pegou a consistência, você coloca a sua massa e pode levar para o seu forno em banho-maria, por mais ou menos 45 minutos. Lembrando que é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus. Coloque a forma em banho-maria com cuidado para não se queimar. Aguarde os 45 minutos até o pudim ficar pronto. O pudim, depois de cozido, tirou do forno, você não pode desenformar ele quente ainda. Você tira ele do forno, deixa esfriar um pouquinho fora da geladeira, depois você leva para a geladeira por 30 minutos, aí você desenforma ele para ele não quebrar, ok? Aí sim, aí daí em diante você pode degustar da forma que você quiser com a sua família. Pudim finalizado, chegou a hora da gente experimentar. Mas você aí de casa deve estar se perguntando por um ingrediente, né? No passo a passo você pode acompanhar que não leva leite condensado essa receita, não é, Alexandre? Explica pra gente como é que pode um pudim não levar aí o principal ingrediente, né, das receitas tradicionais. Esse pudim, né, o pudim de pão, na verdade, assim, o que vai dar essa consistência, a estrutura desse pudim, no caso, é o pão e o creme de leite que está dentro da receita. Então, assim,
imagina-se que um pudim sem o leite condensado, né? E assim, Alexandre, esse sabor, como é que vai ficar se não tem o leite condensado? Mas só que os outros ingredientes unidos na hora que está sendo feita essa receita é que vai dar o sabor diferenciado. Eu acho que quando você fizer em casa também, certo? Você vai sentir todo esse sabor que nós vamos sentir daqui um pedacinho aqui quando a gente for degustar. Agora, o pudim é uma receita que dá para todas as horas, né? Servir como sobremesa ou até mesmo como um lanche. Exatamente. O pudim, ele não tem momento e nem tem hora certa, né? O pudim, ele é atrativo em qualquer situação. Depois do almoço, depois da janta, no horário da tarde, e assim a criançada adora, né? Então, uma receita bem prática para se fazer, que vocês vão ver como é prática e fácil e principalmente o sabor diferenciado. Agora chegou o momento mais aguardado. Eu, particularmente, estou bem curiosa para saber se o pudim ficou ou não com gosto de pão. Será, hein, Alexandre? Essa parte eu sou suspeito para falar, né? Até porque eu já degustei outras vezes, né? Mas eu vou deixar que você mesmo faça a sua avaliação e diga qual o sabor que você vai estar sentindo desse produto. Vamos lá provar e eu conto tudo para vocês. Delicioso. Eu juro pra vocês que se eu não tivesse acompanhado a receita, eu nunca ia imaginar que leva pão nesse pudim, Alexandre. O sabor dele é bem leve, né, suave, você não sente o gosto do pão, né? Então assim, esse é um produto assim bem diferenciado, né? Assim, eu acho que ele casa muito assim, é uma receita bem caseira mesmo, a cara do Nordeste rural, né? Eu acho que é aquela coisa bem assim, onde busca sabores, né? O Nordeste rural, ele é muito essa cara assim, de buscar sabores diferentes, isso o que eu acompanho. Então, e esse pudim eu acho que está muito a cara do Nordeste rural. Não tem sabor de pão, né? E bem leve, e não é aquela coisa enjoenta, e você não está sentindo falta do leite condensado nesse momento. A textura dele ficou da mesma forma. Nem um pouco, gente. Não dá para perceber que não leva leite condensado, não dá para sentir o gosto do pão. É realmente o gosto de um pudim tradicional. Sim. Como eu disse, se eu não soubesse que leva pão, nem imaginaria, não ia passar despercebido, viu? A receita completa do pudim de pão você pode conferir na galeria do G1. É só acessar g1.com.br/ce. Enquanto isso, eu vou continuar aqui com o meu pedacinho de pudim, viu? Até mais!